Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico e hoje eu vou compartilhar com vocês os melhores remédios que eu considero e que, enfim, o último guideline do CANMAT, que é um dos mais famosos do mundo, também sugere, e juntar a experiência com a evidência para que você tenha tudo o que você precisa saber sobre remédios para a depressão. Mas antes disso, eu vou pedir para você já deixar aqui o seu like e você se inscrever aqui no canal, porque isso é fundamental para que a gente possa espalhar isso e acabar com esse colapso na saúde mental. Antes de eu começar a falar, eu preciso destacar algo que você já sabe, que você não deve fazer nenhuma mudança no seu remédio baseado no que eu estou falando ou em qualquer coisa que outro médico esteja falando na internet. Por quê? Porque eles não são o seu médico. Então, isso tudo são o quê? São visões que eu tenho na minha prática clínica, visões que a literatura tem, mas saber que quem sabe do seu caso, do ponto de vista farmacológico, é você, e que o melhor remédio é aquele que funcionou para você, e a gente entender qual é o papel que ele tem a fazer nesse quebra-cabeça aí da depressão. Então não mude nada sem falar com o seu médico, não tome isso como uma coisa escrita em pedra. É uma recomendação baseada nas evidências e baseada na minha prática, mas isso não quer dizer que você deve mudar para isso, e isso vai trazer para você o elixir da felicidade. Não, não vai. Certo? Bom, então dito isso, vamos lá, vamos começar. Número 1, venlafaxina, que é um inibidor da recaptação da noradrenalina e da serotonina. Então ela aumenta os níveis desses dois neurotransmissores em diversas áreas do cérebro. E isso é interessante por quê? Porque um aumento de noradrenalina em alguns circuitos específicos, isso pode levar a um controle maior da dor, isso pode levar a uma sensação de energia, de drive maior, e pode melhorar mais a atenção. Até porque quando você aumenta a noradrenalina, por tabela, você também aumenta a dopamina no córtex pré-frontal por um mecanismo de receptores lá que eu falei já em outro vídeo, mas não precisa saber agora. E o que é importante saber da venlafaxina? Ela funciona, ela é um dos grandes que eu considero ali quando o quadro está pegando, e na venlafaxina, só que assim, não adianta você usar 75 mg de venlafaxina, porque isso é igual você usar um antidepressivo só serotoninérgico. Você tem que usar de 150, 225 para cima para ela ter esse efeito noradrenérgico. E sim, ela pode levar a um aumento de pressão, que não é para ser um aumento de pressão acima de 20 miligramas de mercúrio, né, na pressão sistólica, ou seja, não é mais do que 20 na sistólica, mais do que 10 na diastólica, não é para acontecer isso, tá? E raramente acontece, para falar a verdade, mas pode acontecer por conta deste efeito, e ela, como todos os outros que eu estou falando aqui, nenhum deles vai fazer efeito na hora. Se você tomou e ficou muito bem, muito assim, enérgico, nos primeiros dias, saiba que isso vai cair. Eu sei que eu não quero, parece que eu estou rogando praga, não estou, porque isso não é como a fisiologia do nosso corpo funciona. Provavelmente você teve aí uma oscilação de humor, mas a gente quer que você tenha efeitos colaterais que normalmente são gastrointestinais, porque de fato tem 95% da serotonina no intestino, mas ela não faz nada, ela não chega no cérebro, não é esse o mecanismo. Isso é o mecanismo que faz você ter diarreia, dor de estômago, ter ânsia de vômito quando você toma essas medicações, tá? E saber que se for usar a venlafaxina, tem que usar uma dose acima de 150 ou de 225. Então assim, a depressão também tem uma frase que eu gosto muito do professor meu, que ele falou: depressão a gente trata muito bem tratado, a gente não trata mais ou menos, a gente trata ali com o pé no peito, metaforicamente. Para quê? Para a gente tratar uma vez só, tá? Então, pior do que não usar remédio, você usar remédio mais ou menos. Por quê? Porque aí você está pegando o pior de todos os mundos, tá? Vamos lá. Número 2, estalopram. Estalopram é um inibidor da recaptação seletiva de serotonina, ele é um dos isômeros do citalopram. Então isso é uma coisa que tem na química orgânica, no colegial, você não precisa saber, mas é igual da ketamina, da esketamina. Basicamente são dois componentes que eles são um espelho do outro, são duas moléculas que uma espelha da outra, e normalmente uma delas é mais ativa do que a outra, né? Então eles viram que o escitalopram, que é a molécula, né, o levógiro, aí não precisa saber, ele era mais ativo que o citalopram, e de fato na prática clínica a gente vê que esse negócio funciona. Normalmente para depressão, a gente tende a usar doses maiores do que nós usamos para ansiedade e pânico, por uma característica do próprio quadro, dos próprios circuitos, tá? Mas isso não é uma coisa escrita em pedra também, cada pessoa tem a sua adaptação. Em geral, usa-se uma dose, né, mínima de 10, a gente chega a 20, e não é raro a gente passar de 20 e chegar a 30, às vezes até a 40, porque ele é seguro, e muitas vezes essas doses elas não vão ser suficientes, dependendo aí de
N outras variáveis do seu metabolismo, tá? Então não se assuste com isso também, tá bom? Qual que é o terceiro? O terceiro é a nossa boa e velha, o que? Sertralina. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um convite muito rápido, mas muito especial. Aqui embaixo do vídeo tem um link na descrição, e esse link é para você se inscrever gratuitamente no protocolo Supere a Depressão, que é um evento que ocorre pouquíssimas vezes por ano, ele é online, é gratuito, acontece desde 2020 e vai acontecer agora nos próximos dias, em que eu reúno todo o conhecimento científico mais atualizado que existe, junto com a minha experiência prática como médico, e coloco para você de forma estruturada, organizada, um passo a passo do caminho mais rápido para você poder superar a depressão, curar a depressão de forma definitiva, usando métodos práticos, naturais, que são o padrão ouro do mundo inteiro, para você poder recuperar a vitalidade, recuperar a energia, recuperar a motivação, o colorido nas coisas e deixar para trás a angústia, o cansaço, essa névoa mental, esses sentimentos, esses pensamentos de crítica, de culpa e de inutilidade. Esse vai ser o tratamento, né? Na verdade é o tratamento mais eficaz que existe, é o melhor tratamento do mundo para a depressão. Isso vai ser dado nesse protocolo. Para você fazer parte, é só você se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp. Isso é fundamental, porque por lá você recebe materiais, PDFs, onde você vai encontrar técnicas que são imediatas e técnicas que são permanentes para remodelar o seu cérebro, ativar sinapses que estão desligadas e conseguir com que você tenha uma cura permanente, natural e se liberte tanto da depressão quanto das medicações. Então não perca tempo, se inscreve aqui no link e bora voltar para o vídeo. O Zoloft, os primeiros remédios lançados ali na década de 90, depois do Prozac, ele de fato, na minha experiência também que a gente vê, ele em altas doses, ele tem um efeito muito bom. Altas doses que eu digo acima de 150, 200, às vezes a gente chega até 300, né? Que isso é seguro, mas basicamente porque ele tem uma curva dose e resposta, ou seja, quanto mais você aumenta a dose, a gente vai vendo que aumenta a resposta, isso é mais linear nele do que é em outros. Outros a gente vai aumentando a dose, a resposta ela se mantém. Por que isso acontece? Olha, na verdade ninguém sabe, mas possivelmente porque ele começa a ter algum efeito noradrenérgico ou dopaminérgico em algum tipo de dose, e isso acaba, ou ele começa a inibir o próprio metabolismo, começa a se autopotencializar, mas ele tem essa curva também ali muito mais reta, ascendente, então a gente tende a conseguir com doses maiores bons resultados com ele, tá? Qual que é o quarto remédio? O quarto remédio é a boa e velha, não é a boa e velha também, mas é a mirtazapina, o Remeron. O Remeron, que é um remédio que dá sono e é um remédio que engorda, mas é um remédio que funciona e é muito bem tolerado. É difícil a gente dar isso para pessoas jovens e elas acharem que está tudo bem. Ainda mais se não for um quadro de depressão grave, muito difícil. Mas a gente vê que em pessoas, né, já idosas, da terceira idade, que normalmente tem um quadro depressivo com mais falta de apetite e com uma insônia terminal, ela de fato cai como uma luva. A mirtazapina ela tem um esquema que é um pouco diferente, difícil de explicar, não vou explicar agora, mas ela aumenta também a serotonina e aumenta a noradrenalina por uma via diferente do que a venlafaxina, por exemplo. Tá? É uma outra forma dos receptores lá. É um negócio que um dia eu desenho ali para vocês, mas por isso que se usa às vezes em combinação a venlafaxina e a mirtazapina, porque a gente nunca combina coisas que agem do mesmo jeito. Por quê? Porque isso não é inteligente, né? A gente não combina fluoxetina com paroxetina, com escitalopram, porque eles agem da mesma forma, inibindo lá a bomba de recaptação da serotonina. Então, ela tem um efeito serotoninérgico e noradrenérgico que é complementar, por exemplo, da venlafaxina. Por isso que às vezes se dá de forma adjuvante, nem sempre funciona, tá? O que é importante saber da mirtazapina? Quanto menor a dose, normalmente começa com 15 miligramas, chega até 45, mais sono você vai ter, mas o sono ele não é o objetivo dela. Pode melhorar a qualidade do sono? Olha, supostamente sim, mas normalmente é um efeito sedativo colateral do início, tá? Que às vezes é muito útil no começo, tá? Mas assim, o objetivo, o que a gente vê é que conforme nós vamos aumentando a dose dela, ela vai tendo um perfil mais noradrenérgico, por um mecanismo da farmacologia da própria molécula. E isso vai fazendo com que você tenha menos sono. Então também isso é normal. Ela dá mais sono no início, aumentou a dose, você fica mais alerta. E às vezes isso pode ser bom, às vezes isso pode ser ruim,
né? Então a gente sempre tem que avaliar porque as coisas não são tão simples quanto falam por aí, né? O nosso cérebro não é uma máquina de lavar roupa que a gente joga ali, né, sabão e detergente e dopamina e serotonina e tudo dá certo. Não, isso é besteira. O cérebro é um circuito elétrico e isso são formas com que os neurônios se comunicam para transmitir esses sinais elétricos, né? E isso quer dizer o quê? Que cada lugar, com cada receptor, com cada circuito vai ter uma resposta diferente, e isso é um negócio muito chato que esse psiquiatra tem que saber e tá bom, você não precisa saber disso. Você precisa só saber que, assim, na verdade não faz sentido nenhum a gente tá com falta de serotonina e isso causar qualquer coisa. Por quê? Porque ela age de forma totalmente diferente dependendo do receptor. Tem mais de 8 receptores e eles são divididos, então são 16 e em cada área do cérebro também é diferente. Então isso não faz sentido biológico, tá? Isso é caçoar um pouco na inteligência de vocês, mas pega muito esse marketing. Então não caia nessa. Bom, mas enfim, esses são os 4 grandes antidepressivos que eu considero como aqueles que eu dou para depressões que têm um nível de gravidade já mais importante. Claro que vai depender da pessoa, às vezes a pessoa tem alguma característica específica na sintomatologia dela que vai fazer eu escolher o Cymbalta, que vai fazer eu escolher às vezes a vortioxetina, mas isso é uma coisa já mais específica. Mas esses daqui são aqueles que a gente confia, tá? Só que nem sempre eles funcionam, e às vezes eles podem o quê? Eles vão piorar nas 2 primeiras semanas, não é para ser insuportável. Depois, isso tende a passar, e você tende a começar a melhorar, e a gente quer que isso seja um processo gradual, você vai melhorando a parte, primeiro, talvez a parte física, o pensamento, ele não vai embora, mas ele fica talvez menos ensurdecedor. Mas remédio nenhum muda a parte comportamental. O comportamento sempre é uma coisa voluntária que você escolhe ou não fazer. Por isso que o remédio ele não tem o poder de prevenir recaídas. Por quê? Para prevenir recaídas, isso é uma coisa que eu falo em várias lives, eu repito, eu bato nesse martelo. Isso eu bato já faz vários anos, porque não mudou, né, a nossa fisiologia. Esses quadros da psiquiatria são transtornos da neuroplasticidade. Eu vou continuar falando isso até que alguém venha e consiga provar o contrário, mas provar muito contrário, porque assim, isso aí são evidências incontestáveis, tá? O que é neuroplasticidade? É a capacidade de você remoldar o seu cérebro, que é você construir novos caminhos entre sinapses. Então vamos imaginar imaginar não, né? De fato é assim, que o seu cérebro ele tem várias avenidas e qual avenida estiver passando mais carro, mais fluxo, é aquela avenida que vai predominar em termos do seu comportamento, em termos das suas sensações. A gente troca o carro por eletricidade. A ideia é que se nós deixamos de usar uma avenida, ela vai ficando meio que escondida, ela vai, enfim, tomando aí um matagal, toma conta dela, e aí acaba não passando carro nenhum. E o fato é que a gente sempre pode reconstruir ou recapear ou desmatar ali, vamos dizer, refazer aquela rodovia. Por quê? Porque também isso foi visto até recentemente que a densidade de sinapses, ou seja, o número de sinapses em quem tem depressão e quem não tem é o mesmo. Só que as sinapses do circuito do prazer, do hipocampo, do córtex pré-frontal, elas estão atrofiadas na depressão por um desuso, e é um desuso que não é só culpa, isso eu explico melhor em outros vídeos. Eu tenho um evento que chama Maratona Supere a Depressão, que basicamente eu dou aí uma organização, toda essa bagunça de conhecimento, eu dou passo a passo do protocolo atual, naquele momento, que é o protocolo mais eficaz para você poder tratar a depressão de forma natural. Por que natural? Porque de fato o que vai mudar são os comportamentos antidepressivos, né? E quanto mais você fizer isso, mais você vai ter ganhos, e esses ganhos vão ser estruturais, funcionais. Isso vai dar para você uma arquitetura de sinapses, ou seja, vai construir viadutos e você não vai precisar mais do remédio, que é como se fosse ali um cara na charrete transmitindo a mensagem de um neurônio para o outro. Você vai ter viadutos sendo formados. E aí eu passo essa organização para vocês, também falando de suplementos, de outras estratégias não necessariamente farmacológicas, tá? Bom, mas então assim, se vocês querem saber os 4 melhores antidepressivos que eu uso na minha clínica, são esses: estalopram, venlafaxina, sertralina e mirtazapina, e ponto final, tá? Não que eu não use outros. Mas aí você vai me falar, mas e se não funcionar, e aí, né? Às vezes pode não funcionar. A gente tem algumas dicas que nós pegamos na história, por isso que um bom diagnóstico é excepcional, porque às vezes a pessoa não tem depressão, às vezes ela tem outro quadro, às vezes ela tem uma depressão que ela indica para você que é uma depressão que ela é meio desobediente com o antidepressivo, ela briga com o antidepressivo. É um termo que eu inventei esse, mas existe isso. Por quê? Porque antidepressivo é um nome que inventaram também, eles inventaram depois até do que inventaram o nome depressão, foi
tudo meio descoberto por acaso, tá? Então, não é que vai funcionar para todo mundo. E sabendo que o objetivo dessas medicações não é deixar você com mais serotonina, nem com mais noradrenalina, nem muito menos com mais dopamina. Isso ocorre, sim, mas isso não é responsável por maiores efeitos. Maiores efeitos porque elas mudam o DNA, elas fazem o DNA dos seus neurônios expressarem novas mensagens. Então, o DNA é uma nova instrução e ele pode ser ativado, dependendo, né, do estímulo, por, enfim, várias características diferentes. Elas ativam áreas do DNA que produzem um fermento aí para neurônio, que produzem o BDNF, que causa ali uns dendritos a se formarem para que você possa conseguir construir essa ponte. Só que assim, não tem como você construir essa ponte de forma sustentável sem que você haja, sem o movimento e sem o movimento que seja voluntário numa intensidade correta, numa frequência correta, na direção correta. Isso faz parte dos 10 princípios da neuroplasticidade. Sem movimento não há mudança no cérebro que se sustente, sem ação não há neuroativação, não há neuroplasticidade. A ação ela é soberana de tudo, e se você, enfim, mas não acredita em mim, eu sempre recomendo a palestra da Lara Boyd, que é a palestra, acho que mais bombada de neuroplasticidade, de um TED Talk, e ela é muito inteligente, muito direta e objetiva, e dá uma olhada lá, pesquisa, isso se chama neuroplasticidade induzida por experiência. Não existe possibilidade de você construir neuroplasticidade de forma a longo prazo, ou seja, memórias de longo prazo, que são a mesma coisa, sem que haja experiências repetidas voluntárias, com frequências, intensidades específicas. Isso é o trabalho da psiquiatria, da psicologia, em conjunto com a psiquiatria, desde os anos 2000, tá? Então, isso é a neurociência aplicada. Você tem especialidades que aplicam a neurociência de forma bastante prática, teoricamente seria a psiquiatria e a psicologia. Nem sempre a gente vê isso na prática, mas assim, basicamente o psiquiatra que dá remédio, a gente nunca trata uma química, a gente trata circuitos. Por isso que a gente tem que pensar nesses termos e ainda ver as interações com o resto. Tudo bem. Mas aí, se você não melhorou, ou se você melhorou mais ou menos, o que a gente quer nos primeiros meses, primeiros 4 meses? A gente quer que você fique bem. Mas bem é o quê? É bem igual você era antes. Não é bem você ficar menos triste e sem energia. Não é bem você ficar fazendo as coisas só que com a cabeça lenta e achando que você é burro. Não é bem você, enfim, né, tá conseguindo pagar as contas, mas você não vê graça na vida. Isso não é estar bem. Isso é estar menos depressivo. E isso são chamados desses sintomas residuais. E eles são um dos maiores inimigos que fazem as pessoas ficarem mais ou menos por longos períodos e terem recaídas. Porque esse sintoma residual é o maior preditor de você ter uma recaída de sintomas. É como se você apagasse um incêndio e você achou uma boa ideia deixar alguns lugares com umas faíscas ali porque não ia acontecer nada. Vai dar outro incêndio. Né? Então a gente declara guerra aos sintomas residuais, por isso que a gente trata bem tratado, para tratar uma vez só. Por quê? Porque tem sintoma residual, tudo bem, a gente vai tratar de novo, se tiver caído não tem problema, mas a ideia é que a gente, uma vez que diagnosticou, a gente não vai querer uma melhora. A melhora é a pior coisa. Por quê? Porque a melhora, além dela ser meio que um falso, né, uma falsa esperança, porque vai cair, muitas vezes ela retarda você de procurar um tratamento que vá até o fim. Então é muito comum, às vezes, você está melhor ali e o médico ele quer fazer mais coisa, ele quer te propor mais coisa. Por quê? Porque está funcionando. Tá? E uma outra metáfora que é um pouco mais macabra, mas de verdade isso tem sentido, e não foi eu que inventei, um professor meu que fala, que depressão é mais ou menos igual ao câncer, a gente trata com o mesmo princípio. A gente vai fazer uma cirurgia, enfim, de câncer, né, qualquer que seja o tipo, você quer que o médico tire todos os que está cometido, todos os linfonodos, que tire o máximo possível, não deixe nada de célula lá. Aqui a mesma coisa. Então você tem que demandar ficar bem. Bem não é ficar melhor, é ficar bem do ponto de vista de prazer e do ponto de vista de cognição, que são os 2 sintomas mais difíceis de tratar, que é fazer de fato a sua velocidade de raciocínio voltar a ser como era, e ela é prejudicada, e fazer você voltar a ter entusiasmo pelas coisas. Claro que não, por tudo, né? Por que eu digo isso? Porque são os 2 sintomas mais estudados hoje em dia, porque eles são sintomas que a gente nem pensava nisso lá na década de 80, quando foram feitos os protocolos, mas a gente sabe que eles continuam, e que os antidepressivos, ou enfim, as questões farmacológicas, elas não são excepcionais para eles. E
E isso tem sido um grande investimento. Isso é o principal foco dos novos tratamentos para depressão, além, claro, né, de serem mais rápidos, mas a gente quer que, de fato, você chegue numa remissão no mundo ideal em 4 meses no máximo. Por isso que remédio que não está funcionando, a gente tem que saber rápido que não está funcionando, a gente sabe em 2 semanas. E aí a gente vai trocar, e a gente vai comprar briga contra o sintoma residual. A gente quer fazer você voltar a ser quem você era. Quanto mais rápido a gente conseguir isso, melhor. Nem sempre é assim no mundo, mas isso é o princípio. Depois, você entra numa fase de, se a gente conseguir, uma fase de continuação, de manutenção, que vai durar ali entre 9 meses, ou até no máximo 2 anos. Mas isso depende de vários fatores. Tá bom. Mas pode acontecer de você não melhorar, ou você melhorar e piorar, ou você tomou o antidepressivo e já piorou de cara, você teve ideação suicida. Pode acontecer de trocar o antidepressivo e você piorar mais ainda. E aí vai chegar uma hora que alguém vai suspeitar que talvez você tenha uma das depressões que briga com o antidepressivo. DBAD, né? Depressão que briga com o antidepressivo. Inventei esse nome, tá? Porque os nossos nomes realmente são muito ruins e esse modelo nosso, ele é ruim já, mas ele é muito útil para a gente poder, enfim, se comunicar e fazer pesquisa. Então eu chamo de depressão que briga com o antidepressivo. Quer dizer o quê? Ela desobedece ao antidepressivo. Então, a ideia é que, nesses casos, a gente vai usar outras estratégias. Por quê? Porque a gente também não é bobão de ficar dando murro em ponta de faca, né? Então, por mais que você não saiba o que é, você tem que achar uma solução. E isso é muito legal, né? A pessoa que fala, né, que é contra uma coisa, a favor de outra, quando ela não atende na prática clínica, e principalmente quando ela não atende pacientes graves. Porque paciente grave, com família grave, você sabendo que esse paciente tem um risco de morte importante, desculpa, mas assim, você não está nem aí. Você quer fazer alguma coisa que melhore isso daqui. É um desespero, você está junto com eles nessa. Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que ninguém por ter feito isso, e que meu hospital realmente é um hospital de casos graves. É simplesmente porque é a minha profissão. Então eu acredito que muitas dessas pessoas que não acreditam ou que ficam filosofando muito sobre remédio são pessoas que não têm a vivência prática de você atender e falar, olha, eu preciso resolver esse problema, né? Então assim, não está funcionando, você não precisa saber um nome maluco aí, mas assim, não está. Então, se você tomou 2 vezes e não funcionou, talvez seja interessante a gente trocar de classe ou tentar outras opções. E a gente tem várias classes farmacológicas cujos nomes são péssimos. Então a gente vai abstrair o nome da bula também, porque isso é um negócio do FDA, não tem nada a ver. Mas a gente pode estimular a neuroplasticidade de várias formas. Mas a gente tem que saber também que, se nós exagerarmos nos níveis de serotonina, de dopamina e de noradrenalina em áreas específicas do cérebro, normalmente ligadas ali ao sistema límbico, ao sistema que controla os movimentos, ao sistema que controla a parte de percepção corporal e de impulsos, a gente pode ter não só uma não melhora, mas uma piora brutal, e a gente pode ficar oscilando entre sintomas de queda de energia, queda de energia física, mental, queda da sensação de prazer, sentimentos de culpa, de desesperança, sentimentos de que você é inútil, e ao mesmo tempo ter partes primitivas do seu cérebro que estão funcionando de forma estupidamente intensas e que vão proporcionar o quê? Pensamentos rápidos e não param na cabeça, vespeiro de pensamento, inquietação, uma inquietação que você precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo, vão propiciar uma impulsividade, você quer ter algo que dá prazer rápido, alívio rápido, e momentaneamente isso é incontrolável, e vão às vezes tirar o seu sono, mas pode haver uma hipersonolência também. E esses sintomas, eles não são sintomas que melhoram, eles pioram com o antidepressivo, eles pioram com qualquer coisa que você for dar também que estimula a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, se você for dar Venvance para isso, é um médico muito imprudente. Imagina que a pessoa tomou, só que ela ficou meio distraída, porque ela não para de pensar e não para quieta. E aí alguém tem a brilhante ideia de dar um Venvance. O que vai acontecer? Ela vai provavelmente entrar numa depressão brutal, catatônica, talvez, apesar de poder ficar um pouco mais elétrica nos primeiros dias. Por quê? Porque uma hora tem uma saturação desses receptores, e aí o que acontece? Tem uma curva em U, né, invertida, a gente vai, chega uma hora e pá, e cai. Então assim, isso não é inteligente, tá? É pensar ali como se fosse mesmo o cérebro uma máquina muito complexa, mas não é só, o carro ele não deixa de andar só porque falta gasolina. Pode ser que falte, mas se você colocar gasolina e o carro não tiver, eu não entendo nada de carro, mas ele não tiver óleo, refrigerador, e não tiver motor, não tiver freio, esse carro vai explodir ou vai fundir o motor uma hora. E aí você vai acelerar e ele vai parar, igual um secador de cabelo, que você coloca ali, era 110, colocou 220, ele vai funcionar por poucos segundos. Então nem sempre
você consegue ter energia colocando coisas a mais aí no seu corpo. Isso é algo que é mecânico, você sabe disso. Tá? Então a gente tem que ser o quê? Apesar de ter todo esse sintoma que nubla o raciocínio, a gente tem que lembrar que nós somos seres estratégicos, né? Bom, aí o que ocorre caso não haja uma melhora parcial e não melhorou? Aí tem algumas opções entre você aumentar com antidepressivo, aumentar com outras questões. Eu não tenho muita dúvida nisso e tem evidências que falam a favor disso, de que você dar 2 antidepressivos nunca é uma boa escolha. Se ele não melhorou com 1, dificilmente vai melhorar com 2. Então, você vai ao máximo que você puder de um antidepressivo, com efeitos colaterais, você vai, caso haja uma melhora parcial, somar o quê? Uma medicação de outra família, que a gente chama de antipsicóticos, que não tem a menor razão de ser, a não ser pelo fato de eles serem o quê? Moduladores da dopamina no circuito nigroestriatal, que você nem precisa entender nada disso, mas é isso que eles têm em comum. E deram uma ideia de um nome maravilhoso de antipsicóticos para isso, e o pessoal também não consegue inventar um nome melhor. Mas que sejam antipsicóticos que consigam o quê? Equilibrar esses momentos de aceleração e permitir que, de fato, a energia seja voltada para ação mesmo, né? Como se fosse ali alguma coisa que equilibra o motor, que equilibra o freio, que, enfim, né, faz com que o carro ele não fique ali balançando e que você consiga fazer curvas sem destruir o poste. Então, a ideia seria que eles fossem como se fossem moduladores no sistema mais primitivo ali do cérebro, moduladores de dopamina e, em geral, eles vão também modular o resto, tá? Nada é tão simples assim. Mas isso é uma explicação que não está errada e é relativamente simples de entender. Então, dopamina é boa no córtex pré-frontal e ponto final. No resto, ela não é boa. Ela deixa a gente desconcentrado, distraído, impulsivo, bravo e fazendo besteira. Então, a gente quer ela no córtex pré-frontal, mas às vezes a gente vai precisar o quê? Ter algo que vá o quê? Equilibrar esse nível nessa outra parte, também equilibrar o nível de outras coisas, não é tão simples assim. Quais são esses remédios, então, que eu coloco de forma adjuvante se a pessoa não respondeu totalmente? Aripiprazol, quetiapina, e eu não gosto do brexiprazol, apesar de que ele está como primeira linha, que é o Rexulti. Eu não gosto, não tive boas experiências. Tá? Mas, assim, é uma coisa minha, ele pode ser usado, é um bom remédio. Eu coloco olanzapina. Olanzapina com fluoxetina. E essa é a minha prescrição, que é olanzapina, não com qualquer outro antidepressivo, especificamente com fluoxetina. Por quê? Sei lá. E ninguém sabe. Mas, aparentemente, a olanzapina, junto com a fluoxetina, elas têm uma sinergia que fazem com que esse seja o esquema, um dos mais eficientes que tem para essa depressão. Às vezes a gente chama isso de depressão do espectro bipolar, é um nome bobo que a gente dá, mas não tem nada a ver com transtorno bipolar grave, porque a gente não tem onde colocar esse nome. Mas essa combinação funciona muito, muito. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que não tem efeitos colaterais. E a olanzapina engorda. O aripiprazol pode dar um monte de efeitos, sim, dependendo da forma como você dá, e você orienta o paciente. E a quetiapina também pode dar? Também pode. Mas você orienta o paciente, você sempre sabe que quem faz a escolha é você. E a gente entendeu por que a gente está fazendo aquilo, porque a gente quer que você chegue nessa bendita dessa remissão e que você consiga manter isso por um tempo para que você construa essas pontes da melhor forma possível. Então, antidepressivos, eles são remédios que não são feitos para depressão. Eu não sugiro que você trate isso com outros médicos, mas às vezes vai ter que tratar, então é importante você saber disso. E você usar medicações que são chamadas de outros nomes, isso é uma coisa comum, tá? Tem outros antipsicóticos que nós usamos também, a risperidona pode ser usado, o lítio pode ser usado, hormônios T3 podem ser usados, mas assim, tudo tem uma ordem de eficácia. O lítio de fato é bastante eficaz, mas ele é um remédio que dá um trabalho para dar, então às vezes a pessoa não gosta. Mas em termos de eficácia, de combinações, em primeiro lugar é a olanzapina e fluoxetina, não tem sombra de dúvidas, apesar de que ela pode sim levar um ganho de peso, não é todo mundo que tem, mas pode. Em segundo lugar, na minha opinião, o aripiprazol, e em terceiro lugar a quetiapina, até 300 miligramas. Isso são as melhores opções de remédios para a depressão. Então são 7 opções que eu dei para você, e aí, caso não melhore, mas fazendo isso sempre, junto com psicoterapia baseada em evidências, que é o quê? Que é ativação comportamental, terapia cognitiva, resolução de problemas, terapia interpessoal e mindfulness, que é isso que vai de fato manter você bem ao longo do tempo.
Por quê? Porque isso são formas de você treinar especificamente esses circuitos, e você não precisa ficar treinando isso para sempre. É mais ou menos igual aprender a dirigir. Meu filho está aprendendo agora, você vai ficar ali na autoescola, mas você não vai ficar o tempo todo com o instrutor. Por quê? Chega uma hora que isso vai criando um ciclo de, digamos, um ciclo virtuoso. E aí, esta é a forma como nós conseguimos tirar o remédio. Por quê? Porque a pessoa consegue ficar bem, se manter bem por um tempo que a gente estudou e sem sintomas, com essas outras habilidades sendo incorporadas, isso vai permitir com que ela também resolva os problemas da vida, vai permitir com que ela resolva, né, as relações conflituosas que ela tem, isso vai permitir com que ela tenha armas para se recuperar financeiramente. Isso faz com que também ela tenha muito mais confiança e recursos para que a gente possa tirar esse arcabouço aí que serve para conseguir fazer com que você construa essas pontes de sinapse. Então, antidepressivo é uma argamassa, ou, enfim, não sei, vamos colocar ali alguma coisa que constrói viaduto, não sei, vou pensar. Mas essa é a função deles e dos outros remédios também. Diazepam, Zolpidem, Rivotril, qualquer remédio que age de forma muito rápida, que eu não estou colocando Venvance nem Ritalin, mas remédios calmantes. Eles não promovem neuroplasticidade, ou seja, eles não promovem você construir novas pontes e desenvolver novas habilidades. Não, eles só anestesiam. Por isso que nós não gostamos de ficar dando eles durante muito tempo. Porque depois eles são dificílimos de tirar, mas também porque se você fica o tempo todo com eles, você vai ficar menos concentrado e você vai ter uma piora de neuroplasticidade. Mas, se você está tomando, não para agora, porque você já está tomando, né? Afinal de contas, não é um dia ou outro, e você só vai conseguir tirar essas medicações se você melhorar. É só assim, senão é insuportável. Por quê? Porque você vai tirar, você vai ter efeito de descontinuação, você vai ter oscilação de humor e você vai colocar na sua cabeça, porque você vai ouvir um monte de coisa, de que não tem o que fazer. Aí você vai tentar hipnoterapia, vai tentar medicina integrativa, que vão te dar ozônio via retal, você vai tentar diabo a 4 e vai achar que o seu caso não tem solução, mas a grande maioria dos casos que não tem solução são casos que eles não foram bem tratados com aquilo que nós sabemos que funciona, e nunca, jamais a gente faz qualquer tratamento que não envolva esse tipo de psicoterapia, que tem que ser psicoterapia protocolada para a depressão. Pode vir psicólogos com teorias falando isso, falando aquilo, sim, mas nós sabemos que tem protocolos que funcionam mais e é aquela coisa, a gente não usa ali os nossos reservas se nós podemos usar o titular, a gente só usa os reservas se o titular estiver machucado. Então se a gente tem à disposição esses tipos, né, primeiros de eficácia, a gente sempre vai usar eles. Eles são chamados do padrão ouro, são aqueles que são a primeira linha, tá? Então essa é a ideia de como a gente trata na prática. Tá? Eu coloquei nomes estranhos, você pode achar que, meu Deus, mas ele fala para tirar remédio, agora está falando para colocar remédio. Não, isso não tem contradição nenhuma. Por quê? Porque médico, ele não está nem aí para isso quando ele é médico. Ele está aí para aquilo que funciona, para a pessoa se libertar. E às vezes a gente vai ter que fazer alguma coisa até que a pessoa consiga se recuperar, né? Uma tala, uma haste de metal no osso. Então, o que eu quero é melhorar. Agora, o problema é que se vira uma bagunça, se você ficar trocando de remédio, e os médicos eu sei que eles são ruins, eu sei que eles vão somar 500 antidepressivos até alguém ter a luz de que talvez a pessoa não melhore, e eles vão escolher o antipsicótico errado. Eu sei disso tudo, tá? Mas não leve isso com escrito em pedra, porque se você melhorou com outra coisa, melhorou e ponto final, tá? Medicina não é matemática, mas isso seriam boas opções para você conversar com o seu médico, lembrando que isso são facilitadores do treino. Se você tomar testosterona, whey protein e ficar em casa olhando a sua TV, você não vai ficar forte, não adianta, não tem como, tá? Então você vai ter que ir uma hora para a academia. Então não tem, por mais que você tome, né, ali aceleradores. E a gente sabe disso. Por quê? Porque tudo se molda no nosso corpo através do movimento. O movimento ele é aquilo para o qual o sistema nervoso, o sistema muscular foi feito para responder e agir sobre o mundo. Então só o movimento, né, quando o corpo se move, o cérebro ele consegue se remodelar. Mas isso precisa ser feito na direção certa, de uma forma que a gente vê que dá certo também, né? Porque fazer mais ou menos para melhorar mais ou menos quer dizer que você vai ter quase que com certeza uma recaída. E não estou dizendo que é fácil melhorar essa parte da anedonia, não estou dizendo que é fácil melhorar essa parte da cognição, mas assim, elas vêm muito junto. Se a gente melhora essa parte de você voltar a sentir prazer, isso
é 95% de chance de você ter uma resposta, um curso favorável da doença. Então, atacar a anedonia é a prioridade, uma das prioridades atuais no tratamento da depressão. E a gente tem tanto questões farmacológicas, né, quanto questões de terapias desenvolvidas especificamente para isso. Isso é o estado da arte da depressão. É guerra aos sintomas residuais e é guerra à anedonia, que é esse mundo meio ali anestesiado, não tá tão bem, não está tão ruim, mas você fica sem drive, está tudo mais ou menos. É guerra contra isso. Tá? Por quê? Porque uma vez que a gente consegue tirar isso e te manter bem, você conseguir se envolver nas outras estratégias, pronto. Em alguns meses, isso já foi. Você está sem remédio. Agora, não é isso que a gente vê e também não é possível que tenha tanta depressão resistente ao tratamento de forma estatística. Algumas de fato vão ser. E aí a gente parte para as outras coisas que a gente já tem também. Agora, se você não fez isso daqui, ou se você faz qualquer outra coisa e você não constrói essas sinapses de forma estruturais, você vai ter uma recaída. Por quê? Porque é assim que funciona o sistema nervoso que Deus nos deu. A gente pode aceitar, a gente pode negar e não vai mudar nada, vai mudar só que daqui a pouco você vai estar aqui de novo eu falando a mesma coisa, mas a gente cada vez com mais armas e mais aprimoradas para poder chegar nos melhores resultados. É por isso que eu falo que depressão é um quadro tratável. E eu falo, primeiro eu não minto, depois é a minha especialidade, não poderia mentir, apesar de que isso não quer dizer nada, e é por isso que eu falo que o resto também não funciona. Por quê? Porque não é estruturado, não é repetido, não trabalha nisso. Nada que não trabalha na neuroplasticidade tem como levar a melhoras permanentes. Pode ser desbiose, pode ser ozônio retal, que eu acho uma tortura isso. Pode ser você fazer dietas restritivas absurdas com pacientes autistas, que eu acho uma tortura, uma maldade fazer isso. Pode ser qualquer coisa. Não tem como. Porém, essa habilidade você tem preservada ao longo de toda a vida. Isso não é que você precisa ter mais neurônios, a capacidade de você reconectar ou refazer pontes que foram perdidas. Isso está presente em toda a vida. E o remédio ele é uma whey protein, que às vezes, na maioria das vezes, não deve ser usado. Tá? É isso, espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês, cristalino, e tudo que eu não falei na live de hoje de remédios que vocês vão perguntar, lembre-se que é uma pergunta inútil. Por quê? Porque você não vai achar uma boa resposta, eu não vou te responder. Quem te responder não vai te ajudar em nada, você vai precisar discutir isso com o seu médico e saber que você precisa focar em quê? Focar em tirar os sintomas residuais, focar em fazer as terapias que de fato são eficazes e perceber, ter uma medida que você está melhorando para que depois você consiga viver uma vida livre da depressão, livre dos remédios, uma vida que você tenha escolha para arrumar os problemas que você quiser, tá? E não ficar refém do que a depressão fala para você fazer, tá? Então, qualquer pergunta aqui sobre duloxetina, eu sei que vai ter. Sobre bupropiona, eu sei que vai ter. Sobre vortioxetina, eu sei que vai ter. Isso é você colocando foco no lugar errado, tá bom? Eu falei, essa é a minha opinião, essa é a minha prática clínica. Não quer dizer que eu não mude, não quer dizer que não tem especificidades, só quer dizer que você não vai aprender isso na internet. E tudo bem, porque você não fez medicina, não precisa saber. Tá? Mas você saiba que você tem que saber como você está melhorando, se não está. E se for para mudar, muda rápido, focando você voltar assim que você era. Tá? Esse é o foco, e isso em qualquer fase de tratamento sempre vai ser esse o foco. Tá? É isso. Espalhem esse vídeo, é um vídeo talvez que você não vai ver muito na internet, porque de fato foi bastante objetivo. E isso, enfim, não sei, né? Talvez alguns médicos traga risco, eu mesmo nunca gostei de falar muito abertamente assim, porém, em época de guerra, qualquer buraco é trincheira, né? Então assim, vamos usar as armas que nós temos e eu confio na inteligência que Deus deu para vocês e vocês não fazerem mudanças sozinhos, certo? E vocês não perderem o foco do inimigo e não comprarem brigas com inimigos de papel. E por favor, pelo amor de Deus, não entre nessas outras coisas, porque pelo amor de Deus, né? Isso daí é desespero, se alguém achar uma cura mágica para você, é você cair no desespero. Porque se alguém tivesse, isso já tinha resolvido, isso aí é para tirar dinheiro de você, tá bom? E se a coisa não está melhorando, ela está piorando. Então não fez nada. Não é que não fez nada, ela está deixando você de fazer meses de tratamento que funciona. É isso. É mais ou menos igual câncer. A gente tem que tirar tudo de uma vez só. E estamos ficando cada vez melhores nisso. E há esperança, apesar de que você pode não acreditar. E essa esperança eu estou dando para você como médico. E você agir
mesmo sem sentir vontade, você ter a ousadia, você ter a disposição, é muito mais importante do que você ter motivação. Então a gente não quer que você fique motivado para fazer nada, a gente quer que você esteja disposto. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.